Neste vídeo vais aprender todas as técnicas possíveis e imaginárias para resolveres limites e arrasares completamente no teu próximo teste ou exame. De que é que estás à espera? Vamos começar. Primeiro, qual é que é a estratégia geral para calcular limites? Ora, primeiro nós temos de nos perguntar, podemos calcular o limite diretamente ou isto é uma indeterminação? Ora, por exemplo, às vezes podemos calcular diretamente. Substituindo o valor de x na função, dá exatamente um valor certo. Por exemplo, temos aqui o limite sendo de x, que neste caso experimentamos. Ora, sendo 0, dá 0. Então pronto, existe o limite. Ou outro caso, imaginemos que temos este género de polinómio aqui todo manhoso, experimentamos meter x igual a 0 à mesma e vamos ver o que é que dá. Ora, dá exatamente resultado menos 2, por isso, ótimo, pode ser. Depois, imaginemos que temos aqui constantes. O limite da constante é sempre essa constante. Depois, há outros limites que também podemos calcular diretamente, que são aqueles que são meio óbvios. Por exemplo, nós sabemos que o logaritmo de x é uma das funções que tende para mais infinito, quando o x tende para mais infinito. A mesma coisa para o e elevado a x. Depois também podemos falar da função 1 sobre x, em que nós, se tivermos uma ideia de qual é que é o gráfico dela, nós podemos ver, por exemplo, qual é que é o limite de 1 sobre x quando o x tende para 0 por valores positivos, vemos exatamente que é mais infinito, ou quando aproximarmos de 0 por valores negativos, nós vemos que a função tende para menos infinito, ou até se nós formos para os infinitos, nós vemos que a função 1 sobre x tende para 0. Ou 0 mais ou 0 menos, dependendo se vai para mais infinito ou para menos infinito. Até podemos falar da tangente, que se nós nos lembrarmos de qual é que é o gráfico, ou então se lembrarmos o que é que significa no círculo trigonométrico, nós podemos ver que, por exemplo, o limite da tangente de x quando tende para π sobre 2 por valores mais pequenos é mais infinito, como vemos aqui, deste lado, ou então ali. E também, quando tende para menos π sobre 2 por valores maiores, nós vemos que a função tende exatamente para menos infinito. Se não der para calcular imediatamente, então será uma indeterminação. Poderá ser, por exemplo, infinito sobre infinito, ou 0 sobre 0, ou 0 vezes infinito, ou então infinito menos infinito. Então, nós já experimentámos se conseguimos calcular diretamente ou não, porque assim, muitas vezes o que acontece é que o pessoal começa feito maluco a tentar logo resolver a indeterminação quando afinal era só substituir e estava a andar. Por isso é muito importante verificar primeiro se dá para calcular diretamente. Depois, o que é preciso se der indeterminação é exatamente tentar chegar a um limite notável. E temos dois limites notáveis, quando o x tende para mais infinito e outros dois, quando o x tende para 0. Normalmente, o que o pessoal diz é, olha, estes são os 4 limites, decora para aí, ou então estão na fórmula. Mas eu pessoalmente gosto de tentar perceber exatamente o que é que estes limites nos estão a dizer. Ora, quando o x tende para mais infinito, temos estes dois limites. E a maneira de pensar é que exatamente a função de cima e a função de baixo estão a fazer uma corrida. Ora, porquê? Nós vemos que o e elevado a x tende para mais infinito. E o x elevado a p também tende para mais infinito. Então, o limite vai depender o quê? De qual é que é a função que é mais rápida a chegar a mais infinito. No lugar de cima, nós vemos que o limite tende para mais infinito. E o que é que isto significa? Isto significa que o e elevado a x tende para mais infinito mais rapidamente do que o x elevado a p. E por isso é que o limite é mais infinito. Por outro lado, aqui no logaritmo de x sobre x, o limite tende para 0. Ou seja, o x ali tender para mais infinito é mais forte do que o ln de x. A conclusão é que basicamente a função e elevado a x tende para mais infinito muito mais rápido do que qualquer função polinomial. Por outro lado, a função logaritmo de x é exatamente aquela que é mais lenta a tender para mais infinito do que qualquer função polinomial.
Depois temos os limites quando o x tende para zero. E ora, o que é que isto nos está a dizer? Dizer que o limite de x tende para zero de e de x menos 1 sobre x é 1. Se nós metermos aquele x para o outro lado, é exatamente a mesma coisa que dizer o quê? Dizer que o limite de x tende para zero de e de x menos 1 é igual ao limite de x tende para zero de x. Ou seja, a função de cima e a função de baixo têm o mesmo limite quando x tende para zero. Pensando de outra maneira, temos o quê? Temos que estas duas funções, a função de cima e a função de baixo, funcionam, comportam-se exatamente da mesma maneira quando o x está próximo de zero. E a mesma coisa no seno de x sobre x. Isto simplesmente diz que a função seno de x e a função x são muito parecidas, comportam-se de uma maneira extremamente semelhante quando o x está perto de zero. Começamos agora pelos truques mais básicos, que basicamente correspondem à álgebra de limites. Ou seja, o limite da soma é igual à soma dos limites, o limite da multiplicação é igual à multiplicação dos limites, e também se o denominador for diferente de zero, nós temos que o limite da divisão é igual à divisão dos limites. Mas para que é que isto serve? Ora, uma das utilidades é simplesmente para isolar casos notáveis. Por exemplo, temos aqui este limite em que nós não sabemos realmente calculá-lo imediatamente. Mas ora, nós podemos separar este é de x e este mais 1 em dois limites diferentes. E agora estes dois limites nós já sabemos calculá-los, por isso ótimo. Depois, também podemos fazer isso com a multiplicação, exatamente a mesma questão. E também podemos fazer isso com a divisão. E outra utilidade disto é exatamente para tirar constantes para fora dos limites. Isto podemos fazer sempre porquê? Porque o limite da constante é exatamente essa constante. Por exemplo, nós temos aqui o limite de seno de x sobre x mais 2. E então nós podemos tirar este mais 2 para fora. Porquê? Podemos utilizar exatamente aquela regra da soma. Este limite vai ser igual ao limite de seno de x sobre x mais o limite de x a tender para zero de 2, só que este limite é simplesmente a constante. Ou seja, qual é que é a conclusão? Podemos simplesmente tirar a constante lá, sem ter grandes coisas. A mesma coisa para a multiplicação. Por exemplo, temos aqui 1/2 vezes seno de x sobre x. Podemos separar os limites e depois o limite da constante é simplesmente essa constante, por isso está feito. E até podemos utilizar esta regra da multiplicação para tirar o menos para fora. Por exemplo, temos aqui menos seno de x a dividir por x. Isto é a mesma coisa que estar multiplicado por menos 1, por isso podemos tirar esse menos 1 fora. Passemos agora aos truques essenciais. Ora, um deles é a inversão, que se utiliza basicamente quando nós queremos trocar o numerador e o denominador. Ora, por exemplo, temos aqui o limite de x a tender para zero de x sobre seno de x. Claro, nós vamos querer trocar o denominador e o numerador, que é para termos o limite notável seno de x sobre x. Então, como é que fazemos isso? Ora, é só utilizar as propriedades das frações. Porque dizer x sobre seno de x é exatamente a mesma coisa que dizer o quê? 1 a dividir por seno de x sobre x. Mas ora, depois podemos utilizar a álgebra de limites, em especial a divisão, e dizer que isto é o quê? Isto é simplesmente o limite de 1 a dividir pelo quê? Pelo limite de seno de x sobre x. E isto dá exatamente o quê? Dá exatamente 1 sobre limite de seno de x sobre x. E assim conseguimos trocar a ordem do numerador e do denominador. Depois temos a mudança de variável que se usa numa carrada de situações. Por exemplo, nós, quando queremos passar um caso quase notável a um caso notável. Ora, um exemplo, temos aqui e elevado a 3x menos 1 a dividir por 3x. Ora, qual é que é o caso notável? É e elevado a x menos 1 sobre x. Está muito parecido, só que o que é que nós precisamos? Precisamos de trocar este 3x por um y. E então é exatamente essa a mudança de variável que fazemos. Fazemos a mudança de variável y igual a 3x e depois vemos o quê? Como o nosso x tende para 0, então o nosso y, que é 3x, vai tender para 3 vezes 0, ou seja, 0.
E por isso concluímos que isto é exatamente igual ao limite de y a tender para zero de e de y menos 1 sobre y. E assim temos o nosso caso notável. Por outro lado, esta mudança de variável também pode ser utilizada não para casos notáveis, mas sim para mudar o limite do x. Ou seja, por exemplo, de 0 mais para mais infinito, ou então de 0 menos para menos infinito, ou então vice-versa. Ora, por exemplo, temos aqui o limite de x a tender para 0 mais de x vezes ln de 1 sobre x. Ora, qual é que é o limite notável que sabemos? Ora, é o limite de ln de x sobre x. Só qual é que é o problema? Esse limite tende para mais infinito, não tende para zero. E por isso nós queremos mudar esse limite. Então, qual é que é a mudança de variável que fazemos? É exatamente a mudança y igual a 1 sobre x. Porquê? Porque nós vemos que aqui, se o nosso x tende para 0 mais, então o y, que é igual a 1 sobre x, vai tender para onde? Exatamente para mais infinito. E qual é que é a conclusão? A conclusão é que exatamente isto será igual ao limite de y a tender para mais infinito de ln de y sobre y. E assim conseguimos ter o nosso limite onde nós queremos. Isto é extremamente útil, especialmente nos limites trigonométricos. Porquê? Porque, regra geral, nos limites trigonométricos, o único limite que existe é o seno de x sobre x. Isto acontece quando o x tende para zero. Ou seja, se nós virmos qualquer coisa que tenha a ver com trigonometria, com senos e cossenos, e depois vejamos que o x está a tender para mais infinito, ora, pensamos, o limite trigonométrico é sempre quando o x tende para zero, se calhar nós temos de fazer aqui uma mudança de variável 1 sobre x, que é para passarmos do x a tender para infinito para o x a tender para zero, que é aquilo que nós precisamos. De uma forma parecida, nós podemos passar de 0 menos para mais infinito ou de 0 mais para menos infinito ou vice-versa. E como é que fazemos? Ora, isso vai ser utilizando uma mudança de variável muito semelhante. Neste caso, y igual a menos 1 sobre x. Porquê? Porque se agora o nosso x tende para 0 menos, então o nosso y, que é menos 1 sobre x, vai tender para mais infinito. Porquê? Porque nós lembramos que 1 a dividir por 0 menos vai tender para quê? Vai tender para menos infinito. E por isso, metermos aqui o menos atrás, vai tender exatamente para mais infinito. E então, obtemos aqui o resultado que nós queremos. E ora, isto, tal como o outro, também é extremamente útil nos limites trigonométricos. Também dá para mudar o limite de menos infinito para mais infinito ou vice-versa. E para isso, qual é que é a mudança de variável? Ora, nesse caso, claramente a mudança de variável vai ser y igual a menos x. E neste caso veríamos que se o x tendia para menos infinito, então agora o y, que é menos x, vai tender para quê? Para menos infinito, ou seja, para mais infinito. E assim obtemos mais uma vez o resultado que nós queremos. Uma das coisas que os matemáticos mais gostam de fazer é multiplicar por 1. Porque é daquelas coisas que parece super inútil, mas que de facto acaba por dar muito jeito. Um desses exemplos é exatamente a criação de x para criar casos notáveis. Por exemplo, temos aqui o nosso limite de x a tender para mais infinito de e elevado a x a dividir por ln de x. E ora, quais é que são os limites notáveis que sabemos? E elevado a x a dividir por x e ln de x a dividir por x. E então o que é que nós vamos fazer? Vamos exatamente multiplicar por 1. Neste caso, multiplicar por x a dividir por x. Porquê? Porque utilizando as regras das frações, podemos escrever isto na forma e limite de e elevado a x sobre x a dividir por ln de x sobre x. E assim, utilizando a álgebra de limites, podemos isolar esses limites notáveis. A criação de x também serve exatamente para ilustrar o facto de que num polinómio é o monómio mais forte, ou seja, aquele que é de maior grau, que manda. Então, por exemplo, temos aqui o limite de x a tender para mais infinito de x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 2x. Ora, por um lado, o x ao cubo tende para mais infinito, enquanto que o menos 3x ao quadrado menos 2x tende para menos infinito. Ou seja, nós temos aqui uma indeterminação infinito menos infinito. E então como é que saímos daqui? O segredo é exatamente o quê? Multiplicar e dividir pelo polinómio mais forte, de maior grau.
Ou seja, neste caso, vamos multiplicar por x ao cubo a dividir por x ao cubo. E então como é que fica? Ora, o x ao cubo de cima vai para fora. E o outro x ao cubo vai dividir o nosso polinómio. E o que é que nós vemos? Ora, nesse limite em que dividiu o polinómio, ficamos com 1 menos o quê? 3 a dividir por x, que vai tender para 0, menos 2 a dividir por x ao quadrado, que também vai tender para 0. Ou seja, este limite da direita vai ser exatamente igual a 1. Ou seja, o limite deste polinómio acima vai ser simplesmente igual a quê? Ao limite do x ao cubo. E o que é o x ao cubo? É exatamente o monómio mais forte e de maior grau. E também podemos utilizar esta criação de x para comparar qual é que é o polinómio que é mais rápido. Por exemplo, temos aqui, digamos, um polinómio, entre aspas, em cima, o e elevado a x, e um polinómio em baixo, que é o x ao cubo menos 2x ao quadrado. E agora como é que fazemos isto? Vai ser exatamente o mesmo género. Ora, o x ao cubo aqui é o nosso monómio mais forte, por isso vamos multiplicar e dividir exatamente por isso, ou seja, vamos multiplicar por 1. E depois utilizamos as regras das frações e vemos o quê? Ora, ficamos em cima com o limite de e elevado a x sobre x ao cubo. Ora, o e elevado a x é a função mais rápida a tender para mais infinito, mais rápida do que qualquer potência de x, e por isso em cima vai tender para mais infinito, e na parte de baixo o que é que vemos? Ora, temos 1 menos 2 elevado a dividir por x. Esse 2 a dividir por x vai simplesmente tender para 0, e este 1 vai simplesmente ser o limite. E por isso o que é que concluímos? Concluímos que o e elevado a x de facto é o polinómio mais rápido daqueles dois. E por isso isto vai tender exatamente para mais infinito. Outra utilização do multiplicar por 1 é exatamente fazer aparecer uma constante. Isto principalmente para preparar uma mudança variável que depois leva a um limite notável. E então temos aqui o limite x a tender para mais infinito de e elevado a 3x sobre x. E o que nos dava uma jeitaça para preparar o limite notável é que tivéssemos aqui em baixo um 3x. Então nós precisamos de fazer ali aparecer um 3. Como é que fazemos isso? Vamos multiplicar por 1. Ou seja, neste caso vamos multiplicar por 3 a dividir por 3. E depois o que é que fica? Ora, o 3 de baixo fica em baixo e o 3 de cima tiramos para fora do limite. E ficamos exatamente com 3 vezes o limite de e elevado a 3x sobre 3x. E aqui já podemos fazer a mudança de variável e fazer o limite notável. Isto também se pode aplicar, por exemplo, quando temos e elevado a menos x. Ora, queremos fazer aparecer um menos em baixo e por isso o que é que fazemos? Multiplicamos por menos 1 em cima e em baixo. O menos 1 de cima vai para fora e o menos 1 de baixo fica em baixo. E depois, mais uma vez, conseguimos aplicar a mudança de variável e o limite notável. Outra técnica que se utiliza é exatamente para multiplicar por um conjugado, que é principalmente para abusar daquele caso notável que já aprendemos há anos, de quê? De x mais y vezes x menos y dá o quê? Dá x ao quadrado menos y ao quadrado. E então, neste caso, nós temos o limite de x a tender para 0 de 1 menos cosseno de x sobre x. E ora, isto é um limite trigonométrico, por isso quase certeza que nós vamos ter de fazer aqui aparecer seno de x de alguma maneira. Mas então como é que fazemos isso? Ora, nós lembramos da fórmula fundamental da trigonometria, que é exatamente o quê? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ou seja, se nós conseguíssemos fazer aqui aparecer o 1 menos cosseno ao quadrado de x, nós podíamos transformar isso num seno ao quadrado de x. Como é que fazemos isso então? Ora, multiplicamos exatamente pelo conjugado. Ou seja, se temos aqui 1 menos cosseno de x, multiplicamos pelo quê? Por 1 mais cosseno de x. Claro, a dividir por 1 mais cosseno de x. E fica como? Ora, em cima, ficamos exatamente com 1 menos cosseno ao quadrado de x. E ora, 1 menos cosseno ao quadrado de x vai ser exatamente igual a seno ao quadrado de x. E com isto nós poderíamos aplicar o limite notável e chegávamos à solução. E agora a melhor parte, aqueles truques mais manhosos que os professores só metem nos testes ou exames para lixar o pessoal.
Ora, por exemplo, separação por conveniência. Como é que nós vamos resolver este limite de x a tender para zero de e elevado a 2x mais e elevado a x menos 2 a dividir por x? Ora, isto faz muito lembrar o limite e elevado a x menos 1 sobre x. Mas este menos 2 aqui está a fazer espécie. E então o que é que nós fazemos? Ora, a estratégia é dizer que o menos 2 é exatamente o quê? Menos 1, menos 1. E depois podemos meter um dos menos 1s para um lado e outro dos menos 1s para o outro. E assim nós obtemos dois limites notáveis do tipo e elevado a x menos 1 a dividir por x. E com isto nós conseguimos resolver a questão. Depois temos um caso seminotável, que é o do limite de x a tender para zero de ln de x mais 1 sobre x. E qual é que é o segredo? O segredo é a mudança de variável y igual a ln de x mais 1. Que é a mesma coisa que dizer que x é igual a e elevado a y menos 1. Isto já faz lembrar qualquer coisa. Ora, depois nós fazemos o x tender para zero, que é a mesma coisa que dizer que o y, que é ln de x mais 1, tende para quê? Tende para ln de 1, que é 0. E então podemos fazer a mudança de variável e dá o quê? Ora, o nosso ln de x mais 1 passa a y, o nosso x passa a e elevado a y menos 1, e depois podemos fazer a técnica da inversão de denominador e numerador, para chegar à conclusão que este limite é exatamente o quê? 1 a dividir pelo nosso limite notável, que é 1, por isso 1 a dividir por 1 dá exatamente 1. Isto funciona exatamente porquê? Porque a função f de x igual a ln de x mais 1 é exatamente a inversa de e elevado a x menos 1. Ou seja, se nós bem nos lembramos, aquele limite notável dizia o quê? Dizia que a função e elevado a x menos 1, quando está perto do x igual a 0, funciona exatamente como a função f de x igual a x. Mas ora, quando nós temos a inversa é simplesmente refletir em relação a essa reta y igual a x. E então, se uma dessas funções vai comportar-se exatamente como a função f de x igual a x perto de 0, então a inversa também obrigatoriamente vai se ter de portar de maneira igual perto de 0. E então podemos pensar da mesma maneira para o arcseno de x. Ora, nós temos o arcseno de x, que é a inversa da função seno de x, e então nós sabemos o quê? Fazendo a mudança de variável y igual a arcseno de x, nós vemos o quê? Nós vemos que x vai ser igual a seno de y. Fazendo a mudança de variável, o nosso arcseno de x vai passar a y, o nosso x vai passar a seno de y, e pronto, fazendo a regra da inversão e aplicando o limite notável, nós vemos que o resultado é exatamente 1. E isto diz-nos exatamente a mesma coisa. Diz-nos que o quê? Que se o seno de x comporta-se como o x ao pé do x igual a 0, então o arcseno de x, que é a inversa, também vai se comportar como essas duas funções perto do x igual a 0. E por fim temos a técnica proibida, em que é uma técnica fortíssima, dá para resolver uma carrada de limites, só que às vezes cria algumas crises existenciais, porque de certo modo é um bocadinho ir ao contrário. Porquê? Ora, nós vamos abusar a definição de derivada. E ora, nós tínhamos definido a derivada desta maneira. Ou seja, a partir de limites. Mas o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer exatamente ao contrário. Nós vamos utilizar os nossos conhecimentos de derivadas para quê? Para calcular limites. E ora, nós lembramos que o limite da derivada de f no ponto A é exatamente isto. Normalmente, em vez de termos o x, temos h ou qualquer coisa do género, mas desta vez ter x faz mais sentido. E agora nós escolhemos o a ser igual a 0. Como é que fica? Nós vemos que o limite de x a tender para 0 de f de x menos f de 0 a dividir por x é exatamente igual ao quê? É igual à derivada de f avaliada no ponto 0. E com isto nós conseguimos resolver tudo.
quase qualquer limite de x a tender para zero nós conseguimos resolvê-lo. É só preciso escolher a função certa. Ora, por exemplo, nós temos aqui o nosso ln de x mais 1 sobre x, que era o tal nosso caso notável. E ora, nós primeiro temos de adivinhar o nosso f de x. Qual é que será o nosso f de x? Ora, regra geral, a técnica é sempre tudo aquilo que tiver um x lá dentro vai ser o nosso f de x. E então, aqui nós temos o ln de x mais 1 que tem x. Por isso, ora, será que o nosso f de x é o nosso ln de x mais 1? Vamos ver. Temos de verificar se o valor de f de 0 corresponde. Ora, o f de 0 vai ser exatamente ln de 0 mais 1, que é igual a 0. Ora, corresponde. Porquê? Porque assim, f de x menos f de 0 vai ser exatamente o quê? ln de x mais 1 menos 0, que é exatamente aquela parte ali de cima. E então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos, a partir da derivada por definição, que isto vai simplesmente ser a derivada avaliada no ponto 0. E então, qual é que é a derivada do ln de x mais 1? Ora, é exatamente derivar aquilo que está lá dentro. A derivada de x mais 1 é 1, a dividir pelo quê? Por aquilo que está lá dentro. E fiquemos então com o quê? Com 1 a dividir por x mais 1. E se depois avaliarmos esta derivada no zero, nós vemos que o resultado dá exatamente 1. E assim chegamos exatamente ao mesmo resultado. Ora, mas isto é ainda mais poderosíssimo. Isto dá, olha, para resolver este género de limite todo manhoso. Como é que fazemos? É exatamente a mesma coisa. Ora, para o nosso f de x, nós escolhemos aquilo tudo o que tiver x. Neste caso será o e elevado a 2x mais e elevado a x. Será que é esta a nossa função f de x? Vamos experimentar o f de 0. Ora, o f de 0 é igual a e elevado a 0 mais e elevado a 0, que dá 2. E então o nosso f de x menos f de 0 fica o quê? Fica e elevado a 2x mais e elevado a x menos 2, que é exatamente a parte de cima. Ótimo! Então, isto vai ser exatamente igual à derivada avaliada no ponto 0. Qual é que é a derivada então? Ora, é a derivada de 2 vezes e elevado a 2x mais e elevado a x. Então, se avaliarmos esta função no zero, fica 2 vezes 1 mais 1, que dá exatamente o quê? 3. E assim obtemos a solução. Esta técnica é tão poderosa que até dá para calcular limites notáveis. Por exemplo, temos aqui o nosso limite de x a tender para 0 de seno de x sobre x. Ora, qual é que é a coisa de cima que tem x? É exatamente o seno de x. Será que o nosso f de x é a função seno de x? Vamos ver. Ora, o f de 0 é exatamente seno de 0, que é 0. Então, o nosso f de x menos f de 0 vai ser exatamente o quê? Seno de x menos 0, que é exatamente aquela parte de cima. Então, o que nós sabemos? Isto vai ser exatamente igual a f, a derivada de f, avaliada no ponto 0. E então, qual é que é a derivada de seno de x? É exatamente cosseno de x. E então, se avaliarmos isso no zero, quanto é que dá? Vai dar exatamente 1. E assim, obtemos o nosso limite notável. Esta técnica, especialmente em situações de desespero, é extraordinária. Resolve tudo. E então, qual é que foi o teu truque preferido? Coloca nos comentários. E se quiseres ficar a par de todos os vídeos logo que eles saiam, subscreve no canal e clica no sino. Até breve!